Eu passei 53 anos dizendo que minha primeira filha morreu no parto. 53 anos repetindo a mesma história, aceitando os pêsames, acendendo velas no dia 2 de abril, visitando um túmulo vazio no cemitério municipal. Mas ela não morreu. Minha menina não morreu. E eu sempre soube disso. O que ninguém nunca entendeu, o que nem eu mesma consigo explicar direito até hoje, é porque eu deixei que todos acreditassem nessa mentira. Porque eu deixei que me tirassem dela. Porque depois de tantos anos, eu nunca tive coragem de gritar a verdade. Agora, aos 76 anos, com as mãos tremendo e o coração pesado, preciso contar o que realmente aconteceu naquela madrugada de abril de 1972. Preciso tirar esse peso de dentro do peito antes que seja tarde demais. Quando olho para trás, percebo que minha vida inteira foi dividida em 2 pedaços. O pedaço antes daquela noite e o pedaço depois. E entre esses 2 pedaços existe um buraco, um vazio, que nenhum filho que veio depois conseguiu preencher completamente. Não porque eu não os ame. Deus me livre. Eu amo meus 3 filhos com cada fibra do meu ser. Mas aquela primeira, aquela que me foi tirada quando eu ainda tinha os olhos fechados de dor e cansaço, aquela ficou marcada na minha alma como uma ferida que nunca cicatrizou direito. Às vezes acordo de madrugada imaginando como seria o rosto dela hoje. Se teria meus olhos, se seria alta como o pai. Se gostaria de costura como eu, se seria professora, ou médica, ou mãe. Se seria feliz. Essa é a pergunta que mais me atormenta, sabe? Se ela foi feliz com a vida que tiveram que construir para ela, longe de mim, era 1971 quando descobri que estava esperando. Eu tinha 23 anos, tinha acabado de casar com Osvaldo, um homem bom, trabalhador, que consertava rádios e televisores numa oficina pequenininha ali na Rua da Glória, em Juiz de Fora. A gente morava num quartinho em cima da oficina. Eram 2 cômodos só, mas para mim era um palácio. Pela primeira vez na vida eu tinha um lar que era só meu. Não precisava dividir o mesmo quarto com minhas 4 irmãs. Não precisava esperar todo mundo terminar de comer para poder sentar à mesa. Osvaldo ganhava pouco, mas era o suficiente. Eu fazia costuras para fora, consertava roupas, bordava enxovais para noivas da vizinhança. No fim do mês a gente juntava os trocadinhos e conseguia até guardar um pouquinho. Quando contei para ele que estava grávida, Osvaldo ficou tão feliz que saiu correndo na rua para avisar os vizinhos. Voltou com um saco de balas de coco e um ramalhete de margaridas que tinha arrancado do jardim da Dona Zilda sem pedir licença. Rimos tanto naquela noite. Ele ficou planejando tudo, dizendo que ia ser menino, que ia se chamar Osvaldo Júnior, que ia aprender a consertar rádio com o pai desde pequeninho. Eu deixava ele sonhar, mas lá no fundo do coração, eu sabia que era menina. Não sei explicar como, mas eu sabia. Sentia ela se mexer dentro de mim e tinha certeza absoluta de que era uma filha. Comecei a bordar fraldas cor-de-rosa às escondidas. Escolhi o nome Marina, por causa do mar que eu nunca tinha visto, mas sonhava conhecer um dia. A gravidez foi tranquila nos primeiros meses. Enjoei muito, isso é verdade. Passei umas 6 semanas só conseguindo comer bolacha de água e sal com chá de erva doce. Mas depois passou, e eu fiquei com aquela fome danada que dizem que é normal. Osvaldo ria de mim, dizia que eu ia ter gêmeos de tanto que comia. Mas não, era só ela, minha Marina, crescendo ali dentro, chutando minhas costelas quando eu tentava dormir, fazendo minha barriga se mexer toda de um jeito que me deixava maravilhada. Eu passava horas conversando com ela, cantando aquelas cantigas antigas que minha mãe cantava pra gente quando éramos crianças. Eu prometi que ela ia ter uma vida melhor que a minha, que ia estudar, que não ia precisar começar a trabalhar aos 12 anos como eu comecei. Mas então, chegou o 7º mês e as coisas começaram a ficar diferentes. Eu comecei a inchar demais. Os pés, as mãos, o rosto. Minha sogra, Dona Aparecida, dizia que era normal, que com ela tinha sido assim também, mas eu sentia que tinha algo errado. Começaram as dores de cabeça, dores terríveis que me faziam vomitar, que me deixavam tonta. Via estrelinhas na frente dos olhos. Uma tarde, quase desmaiei na feira. Osvaldo me levou na Santa Casa. O médico me examinou, mediu minha pressão,
e ficou com uma cara séria. Disse uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes, eclâmpsia, e falou que eu precisava fazer repouso absoluto, que era perigoso, que podia ser fatal para mim e para a criança. Fatal! Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Eu me vi deitada naquela cama, com as mãos na barriga, sentindo minha menina se mexer, e pela primeira vez tive medo de verdade. Medo de morrer. Medo de que ela morresse. Medo de deixar Osvaldo sozinho. Ele tentava me acalmar, dizia que ia dar tudo certo, que a medicina era avançada, que o médico sabia o que estava fazendo. Mas eu via o medo nos olhos dele também. Ele rezava todas as noites ajoelhado do lado da cama. Pedia a Nossa Senhora que me protegesse, que protegesse o bebê. As semanas que seguiram foram as mais longas da minha vida. Eu não podia fazer nada. Ficava deitada o dia inteiro, enquanto Dona Aparecida cuidava da casa, fazia comida, lavava roupa. Osvaldo fechava a oficina mais cedo para ficar comigo, me dava banho de esponja, penteava meu cabelo, lia o jornal em voz alta para me distrair. Ele tinha um jeito tão carinhoso de fazer essas coisas. Às vezes eu olhava para ele e pensava em como tinha tido sorte de casar com um homem assim. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 15 anos, levado pela tuberculose, e minha mãe tinha ficado sozinha com 6 bocas para alimentar. Eu vi ela se matar de trabalhar, vi ela ficar doente, vi ela envelhecer antes do tempo. Não queria aquilo para mim. E Osvaldo, com seus jeitos simples e seu coração enorme, me dava esperança de que minha vida podia ser diferente. Mas a pressão continuava subindo. O médico me internava às vezes, aplicava remédios, me monitorava, depois me mandava de volta para casa com uma lista de recomendações que nunca pareciam ser suficientes. Minha barriga crescia. Marina continuava se mexendo, mas eu sentia que algo estava desalinhado no universo, como se o destino estivesse tramando algo que eu não conseguia entender ainda. Eu tinha sonhos estranhos. Sonhava que estava num lugar escuro, procurando por alguém, gritando um nome que não conseguia ouvir direito. Acordava suada, com o coração disparado, e Osvaldo me abraçava até eu voltar a dormir. Foi numa noite de março, quando faltavam poucas semanas para a data prevista do parto, que tudo começou a desandar de vez. Eu estava dormindo ou tentando dormir, porque a barriga já estava tão grande que não achava posição confortável, quando senti uma dor aguda, diferente de tudo que tinha sentido antes. Não era aquela dor de cólica que o médico tinha dito que era normal. Era uma dor que rasgava, que queimava, que fazia meu corpo inteiro se contrair. Gritei pelo Osvaldo. Ele acendeu a luz e viu a cama molhada de sangue. Ficou branco, congelado por um segundo que pareceu uma eternidade. Depois saiu correndo para chamar ajuda. Lembro de pedaços daquela noite. O vizinho que tinha um carro levando a gente para o hospital, eu deitada no banco de trás, agarrada na mão do Osvaldo, sentindo aquela dor ir e vir em ondas cada vez mais fortes. Lembro das luzes do hospital passando rápido por cima da minha cabeça, enquanto me levavam numa maca por corredores que cheiravam a éter e desinfetante. Lembro de vozes, muitas vozes, falando palavras que eu não entendia, dizendo números, dando ordens. Lembro do médico dizendo que precisava fazer cesárea de emergência, que não dava para esperar, que minha pressão estava nas alturas e que o bebê estava sofrendo. Tentei perguntar se ela ia ficar bem, se Marina ia sobreviver, mas não consegui falar. A dor era tanta que eu mal conseguia respirar. Puseram uma máscara no meu rosto, disseram para eu respirar fundo, e então tudo ficou escuro. A última coisa que pensei antes de apagar foi: me deixa ouvir ela chorar. Por favor, Deus, me deixa ouvir o choro da minha filha. Quando acordei, ainda estava escuro. Não sei quanto tempo tinha passado. Minha cabeça estava pesada, meu corpo doía todo, e demorei alguns segundos para lembrar onde estava. Hospital. Tinha um cheiro forte de remédio no ar. Tentei me mexer e senti uma dor terrível na barriga. A cicatriz. A cesárea. Toquei a barriga por cima do lençol e senti que estava murcha, vazia. E então me lembrei. Marina, minha filha. Onde estava minha filha? Tentei me levantar, mas não consegui. Apertei o botão para chamar a enfermeira e esperei, o coração batendo tão forte que doía. Demorou o que pareceu uma eternidade até uma enfermeira entrar no quarto. Era uma mulher mais velha, de rosto cansado,
que me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Perguntei pela minha filha. A voz saiu rouca, fraca, mas saiu. Cadê minha filha? Ela está bem? Posso vê-la? A enfermeira desviou o olhar. Disse que ia chamar o médico e saiu antes que eu pudesse perguntar mais nada. Aqueles minutos esperando foram os mais longos da minha vida. Eu já sabia que alguma coisa estava errada. O jeito que ela tinha me olhado, o jeito que tinha desviado o olhar quando perguntei pela Marina. Senti o medo subir pela garganta como um bicho, me sufocar. O médico entrou acompanhado de Osvaldo. Meu marido estava com o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos. Eu olhei para ele e já entendi tudo sem que ninguém precisasse dizer nada. Mesmo assim, o médico falou. Disse que tinham feito tudo o que podiam, que minha pressão tinha subido muito durante o parto, que o bebê tinha sofrido, que não conseguiram reanimá-la. Minha filha tinha nascido morta. Essas foram as palavras que ele usou. Nascido morta. Como se fosse possível nascer e estar morta ao mesmo tempo. Como se fizesse sentido. Eu não gritei, não chorei, não fiz nada. Só fiquei ali, deitada, olhando para o teto, tentando processar aquelas palavras que não entravam direito na minha cabeça. Marina tinha morrido. Minha menina que eu tinha carregado por 8 meses, que eu tinha sentido crescer dentro de mim, que tinha chutado minhas costelas, que eu tinha prometido uma vida melhor, tinha morrido sem que eu sequer tivesse a chance de olhar para ela. Perguntei se podia ver o corpo. Queria despedir dela, queria olhar o rosto dela pelo menos uma vez. O médico trocou um olhar com a enfermeira e disse que não era recomendável, que seria traumático demais, que eu precisava descansar, me recuperar da cirurgia. Osvaldo se jogou na minha cama, abraçou meu corpo dolorido e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto um homem chorar, com soluços que sacudiam o corpo dele todo. Eu passei a mão nos cabelos dele e não senti nada. Era como se tivessem desligado alguma coisa dentro de mim, como se a dor fosse grande demais para caber no meu corpo e tivesse vazado toda, me deixando oca. Fiquei mais 3 dias no hospital. Não lembro muito desses dias. Sei que vinham pessoas visitar, que traziam flores, que sussurravam condolências. Minha mãe veio, minhas irmãs vieram. Dona Aparecida ficou praticamente morando no meu quarto. Todo mundo chorava, e eu continuava sem conseguir chorar. Osvaldo providenciou o enterro. Um caixãozinho branco pequeno que foi enterrado no cemitério São João Batista, numa manhã nublada de abril. Eu não fui. Ainda estava me recuperando da cesárea e o médico não liberou. Mas acho que, mesmo se tivesse liberado, eu não teria tido coragem de ir. Como você enterra uma filha que nunca viu? Como você diz adeus para alguém que só conheceu por dentro? Voltei para casa 1 semana depois que Marina tinha nascido. Ou morrido, ou nascido morta. Eu ainda não sabia como descrever aquilo. A casa estava diferente. Osvaldo tinha escondido tudo que lembrava o bebê. As fraldas que eu tinha bordado, as roupinhas que tínhamos comprado, o berço que ele tinha montado com tanto cuidado. Tudo tinha sumido. Ele achou que seria mais fácil assim, que me pouparia da dor de ver aquelas coisas. Mas não foi mais fácil. Foi como se estivessem tentando apagar que Marina tinha existido, mesmo que por tão pouco tempo. Os meses que seguiram foram os mais escuros da minha vida. Eu não saía de casa. Não conseguia costurar, não conseguia cozinhar, não conseguia fazer nada. Passava o dia deitada, olhando para a parede, perdida num vazio que não tinha fundo. Osvaldo ficou desesperado. Tentava me animar, me levava para dar voltas na pracinha, fazia minha comida preferida, comprava revistas. Nada funcionava. Minha mãe disse que era normal, que eu estava de luto, que precisava de tempo. Mas não era só luto. Era algo mais profundo, mais assustador. Era a sensação de que uma parte de mim tinha sido arrancada e nunca mais voltaria para o lugar. Foi quase 1 ano depois, numa tarde de fevereiro de 73, que algo aconteceu. Eu estava na feira comprando tomates, quando vi uma mulher com um bebê no colo. A menina devia ter uns 10 meses, tinha olhos escuros e um tufo de cabelo cacheado. E quando ela olhou para mim, quando aqueles olhinhos encontraram os meus, senti meu coração dar um pulo. Era a Marina.
Não era, é claro que não era. Mas por um segundo meu corpo inteiro teve certeza de que era. Meu peito encheu de leite, coisa que não acontecia há meses. Minhas mãos tremeram. Fiquei olhando para aquela criança como se estivesse vendo um fantasma, até a mãe me lançar um olhar desconfiado e se afastar. Aquilo me quebrou, ou me consertou, não sei bem, mas alguma coisa dentro de mim se mexeu de novo. Cheguei em casa e finalmente chorei. Chorei tudo que não tinha conseguido chorar desde que Marina tinha morrido. Chorei pelos planos que nunca viraram realidade, pelas cantigas que ela nunca escutou, pela vida que ela nunca viveu. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até Osvaldo me abraçar e chorar junto comigo. Depois daquele dia, as coisas começaram a melhorar devagar. Voltei a costurar, voltei a cozinhar, voltei a sorrir de vez em quando. Osvaldo ficou aliviado. Disse que tinha medo de me perder também, que tinha ficado apavorado vendo eu definhando daquele jeito. Começamos a falar sobre tentar de novo, sobre ter outro filho. O médico tinha dito que não havia problema, que eu podia engravidar novamente, desde que fosse acompanhada de perto por causa da pressão. Levei alguns meses para aceitar a ideia. Tinha medo de passar por tudo aquilo de novo, medo de perder outra criança, medo da dor, mas também tinha um desejo enorme, quase desesperado, de ser mãe, de ter alguém para cuidar, para amar, para construir essa vida que eu tinha planejado. Engravidei de novo no final de 73. Dessa vez foi diferente. Eu estava apavorada o tempo todo. Ia no médico toda semana, media a pressão 3 vezes por dia. Mas correu tudo bem. Raquel nasceu em junho de 74, saudável, gritando, perfeita. Quando colocaram ela nos meus braços pela primeira vez, senti um misto de alegria e culpa. Alegria por finalmente ter uma filha viva. Culpa por sentir que estava substituindo Marina. Osvaldo chorou de felicidade. Disse que aquilo era um recomeço, que era Deus dando pra gente uma segunda chance. E eu acreditei naquilo. Precisava acreditar. Raquel encheu nossa casa de vida. Era um bebê tranquilo, dormia bem, mamava bem, sorria para todo mundo. Eu me dediquei a ela completamente. Virei aquelas mães que não largam o filho nem para ir ao banheiro, que acordam 3 vezes por noite, só para ver se o bebê está respirando. Osvaldo ria de mim. Dizia que eu era exagerada, mas entendia. Ele também ficava olhando para Raquel com aquele misto de maravilhamento e medo, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. 2 anos depois veio o Paulo, e 3 anos depois dele, a Mariana. Minha casa ficou cheia, barulhenta, viva. Osvaldo cresceu na profissão. Abriu uma oficina maior, a gente conseguiu comprar uma casinha própria. Não era grande coisa, mas tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa, um quintalzinho onde as crianças podiam brincar. Eu costurava cada vez menos, porque cuidar de 3 filhos pequenos não deixava tempo para mais nada, mas não fazia falta. Osvaldo ganhava bem, a gente estava confortável. Por fora, eu era uma mulher realizada. Tinha um casamento bom, filhos saudáveis, uma casa, uma vida. As vizinhas me invejavam, diziam que eu tinha dado sorte, que Osvaldo era uma joia rara. E era verdade. Ele era um pai presente, brincava com as crianças, me ajudava em casa quando podia, nunca levantava a voz. Mas por dentro, eu carregava aquele vazio que nunca tinha ido embora completamente. Aquele espaço que Marina tinha ocupado e que nenhum outro filho, por mais que eu os amasse, conseguia preencher. Eu visitava o túmulo dela uma vez por mês. Levava flores, acendia uma velinha, ficava ali conversando com ela como se ela pudesse ouvir. Contava sobre os irmãos, sobre como eles estavam crescendo, sobre as coisas engraçadas que faziam. Pedia desculpas por não ter conseguido salvá-la, por não ter sido forte o suficiente. Osvaldo nunca ia comigo. Disse uma vez que era doloroso demais, que preferia lembrar dela do jeito dele, em casa, no silêncio. Eu respeitava isso. Cada um tem seu jeito de carregar a dor. Os anos passaram num borrão de fraldas, papinhas, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de aula. Raquel virou uma menina estudiosa, sempre com o nariz enfiado num livro. Paulo era o palhaço, vivia inventando brincadeiras, fazendo todo mundo rir.
Mariana era sensível, chorava por qualquer coisa, vivia grudada em mim. Eu amava cada um deles de um jeito diferente, especial. Mas às vezes, quando estava sozinha, quando todos já tinham dormido e eu ficava ali na cozinha tomando um chá, olhando pela janela, pensava em Marina. Imaginava como seria se ela estivesse ali conosco. Se seria parecida com Raquel ou com Mariana. Se gostaria de estudar ou de brincar na rua. Se teria herdado meus olhos ou o sorriso do Osvaldo. Foi em 1986 que minha vida virou de cabeça para baixo. Raquel tinha 12 anos, Paulo tinha 10, Mariana tinha 7. Era um sábado de manhã. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando a vizinha, Dona Mercedes, veio conversar comigo por cima do muro. Ela era uma mulher fofoqueira. Sempre sabia de tudo o que acontecia na rua, mas era de bom coração. Começou falando amenidades, comentando sobre o tempo, sobre o preço do feijão que tinha subido, sobre o filho mais velho que tinha arrumado emprego numa fábrica. Eu ia respondendo no automático, prendendo as roupas no varal, quando ela soltou uma frase que fez meu mundo parar. Você lembra daquela enfermeira que trabalhava na Santa Casa lá pelos anos 70? A dona Regina? Pois então, disseram que ela foi presa. Parece que ela e mais uns médicos vendiam bebês. Pegavam criança de mãe pobre, diziam que tinha morrido e vendiam pra gente rica que não podia ter filho. Um escândalo, minha filha. Dizem que a Polícia Federal está investigando, que tem gente importante envolvida. Você acredita numa coisa dessa? Que horror, né? Deixei cair a fronha que estava segurando. Fiquei parada ali, com as mãos tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Dona Mercedes continuou falando, mas eu não ouvia mais nada. Só ouvia aquela frase ecoando na minha cabeça. Pegavam criança de mãe pobre, diziam que tinha morrido. Marina tinha nascido na Santa Casa, em 1972. Eu era pobre, muito pobre. Consegui balbuciar alguma desculpa, disse que estava passando mal, entrei para dentro de casa. Osvaldo estava na sala lendo o jornal. Fui direto para o banheiro e vomitei. Quando levantei, olhei para o meu rosto no espelho e vi uma mulher que não reconheci. Os olhos arregalados, o rosto branco, a boca tremendo. Uma única pergunta martelava na minha cabeça. E quanto mais eu tentava ignorar, mais alto ela gritava. E se Marina não tivesse morrido? E se tivessem pegado ela de mim? Nos dias que seguiram, não consegui pensar em outra coisa. Lia o jornal obsessivamente procurando notícias sobre a investigação. Não saía na primeira página. Eram notinhas pequenas enterradas nas páginas internas, mas eu achava. Tinha um esquema grande. Envolvia hospitais públicos em várias cidades, dezenas de bebês. Famílias ricas pagavam fortunas por crianças recém-nascidas, saudáveis. Os médicos e enfermeiras escolhiam mães vulneráveis, pobres, sozinhas, sem estudo, e aplicavam o golpe. Diziam que o bebê tinha morrido no parto ou logo depois, e providenciavam um enterro falso. Os pais arrasados não questionavam, confiavam nos profissionais. E o bebê ia parar nos braços de uma família que tinha dinheiro para pagar pelo silêncio de todos os envolvidos. Cada palavra que eu lia era como um soco no estômago. Eu tinha sido exatamente o tipo de mãe que eles procuravam. Jovem, pobre, com complicações na gravidez, vulnerável. O médico tinha dito que não era recomendável ver o corpo. Não tinha me deixado ver Marina nem por um segundo. Tinham providenciado tudo tão rápido, o enterro, o caixão. Eu nunca tinha visto nada. Nunca tinha questionado. Nunca tinha exigido ver minha filha. Pensei em contar para o Osvaldo. Comecei a frase umas 10 vezes e não consegui terminar nenhuma. O que eu ia dizer? Que tinha a suspeita de que nossa filha podia estar viva em algum lugar. Baseado em quê? Em fofoca de vizinha? Em uma sensação no estômago? Ia reabrir aquela ferida que a gente tinha levado anos para começar a cicatrizar? Ia colocar esperança em algo que provavelmente não era verdade só para depois ter que lidar com a decepção de novo? Decidi ir atrás sozinha. Não sei de onde tirei essa coragem, porque eu sempre fui medrosa, sempre fui de fugir de confronto. Mas aquilo era maior que o medo. Era uma necessidade que queimava por dentro. Precisava saber.
Nem que fosse só para confirmar que Marina tinha realmente morrido, que não tinha sido vítima daquele esquema horrível. Precisava dessa certeza para poder seguir em frente. Fui até a Santa Casa num dia que Osvaldo estava trabalhando e as crianças estavam na escola. Meu coração batia tão forte que doía. Cheguei na recepção e não sabia nem o que dizer. Acabei inventando uma história sobre precisar de documentos antigos para questões de herança. A atendente me mandou para o arquivo. Lá, um homem mais velho, de óculos grossos, meio sonolento, me levou até um depósito empoeirado cheio de arquivos velhos. Pedi os registros de abril de 1972. Ele demorou quase meia hora para achar. Trouxe uma caixa cheia de papéis amarelados pelo tempo. Procurei meu nome. Célia Aparecida dos Santos. Encontrei. Parto dia 2 de abril de 1972. Cesárea de emergência devido à eclâmpsia. Bebê nascido morto. Assinatura do médico responsável, Dr. Arnaldo Ferreira dos Anjos. E uma nota no rodapé, uma anotação à mão que dizia apenas: óbito atestado, corpo encaminhado. Não tinha mais nada. Nenhum detalhe, nenhuma descrição, nada que comprovasse que aquele bebê era realmente meu ou que estava realmente morto. Perguntei para o homem dos arquivos se existia algum outro registro, certidões de óbito, qualquer outra documentação. Ele coçou a cabeça e disse que depois de tantos anos, se tinha algo, estava no cartório, não ali. Mas que naquela época muita coisa se perdia, que os registros não eram tão rigorosos como hoje em dia. Agradeci e saí de lá com as pernas bambas. Fui no cartório. Pedi a certidão de óbito da Marina. A atendente procurou, fez cara de confusa, procurou de novo e disse que não achava nada. Pediu para eu voltar outro dia, que talvez estivesse arquivado no lugar errado. Voltei 3 vezes. Nunca acharam. Não existia certidão de óbito em nome da minha filha. Existia o túmulo, porque Osvaldo tinha feito todo o procedimento na época, pagado pela sepultura, colocado uma lápide simples com o nome. Mas não existia certidão. E sem certidão, tecnicamente, Marina nunca tinha morrido oficialmente. Aquilo me deixou completamente transtornada. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com Marina, mas no sonho ela era diferente cada vez. Às vezes era bebê, às vezes já estava crescida, às vezes era só um vulto que eu via de longe, mas nunca conseguia alcançar. Acordava suada, com vontade de gritar, e tinha que morder o travesseiro para não acordar Osvaldo. Durante o dia, ficava distraída. Queimava comida, esquecia de buscar as crianças na escola, perdia a linha de pensamento no meio das conversas. Osvaldo percebeu que algo estava errado. Perguntou se eu estava doente, se estava preocupada com alguma coisa. Inventei que era cansaço, que era a idade chegando, qualquer desculpa. Não conseguia falar a verdade. Tinha medo de que ele achasse que eu estava ficando louca. E talvez estivesse mesmo. Talvez aquilo tudo não passasse de coincidência, de paranoia. Mas e se não fosse? Comecei a procurar por outras famílias. Li tudo o que conseguia achar sobre o escândalo, anotei nomes, datas, hospitais envolvidos. A Santa Casa estava na lista. O tal doutor Arnaldo Ferreira dos Anjos estava na lista. Meu Deus, ele estava na lista. Um dos principais envolvidos no esquema, um dos que tinham sido presos. Quando li aquele nome, tive que sentar no chão porque as pernas não me seguraram mais. Era ele, o médico que tinha feito meu parto. O médico que tinha dito que Marina tinha nascido morta. O médico que não tinha me deixado ver o corpo dela. Fui num dos encontros que estavam organizando para os pais que tinham sido vítimas do esquema. Era num salão paroquial, tinha umas 20 pessoas, todo mundo com cara de sofrimento igual. Uma assistente social explicou como funcionava o processo de investigação, disse que muitos casos eram antigos demais, que seria difícil rastrear todas as crianças, que muitas já tinham sido adotadas legalmente depois, estavam com famílias que não sabiam de nada, mas que iam fazer o possível. Contei minha história. Disse que tinha tido uma filha que supostamente morreu no parto na Santa Casa, em 72. Que o médico era o Arnaldo, que nunca tinha visto o corpo, que não tinha certidão de óbito. A assistente social anotou tudo e disse que iam investigar,
mas me olhou com uma expressão que dizia claramente: não se iluda muito. Já fazia 14 anos. Muita água tinha rolado debaixo da ponte. Mesmo que Marina estivesse viva, mesmo que tivesse sido uma das crianças vendidas, como encontrar ela agora? Podia estar em qualquer lugar, com qualquer nome, vivendo qualquer vida. Voltei para casa destruída. Entrei, vi meus 3 filhos ali na sala, brincando, rindo, saudáveis, felizes. Osvaldo na cozinha fazendo café. Minha casa cheirando a comida, cheia de vida. E me senti a pessoa mais egoísta do mundo. Porque aqueles 3 filhos não eram suficientes? Porque eu tinha que ficar remoendo o passado, procurando por algo que talvez nem existisse, correndo o risco de destruir a paz da minha família? Mas não conseguia parar. Era mais forte que eu. Nos meses que seguiram, continuei procurando. Ia nos encontros, conversava com outros pais, trocava informações. Alguns tinham conseguido localizar seus filhos. Tinha histórias de reencontros emocionantes, de crianças que tinham sido criadas por famílias ricas e voltavam para as famílias biológicas pobres sem saber como lidar com aquela realidade. Tinha histórias tristes de crianças que não queriam saber da família verdadeira, que consideravam os pais adotivos como únicos pais de verdade. Tinha histórias de famílias completamente despedaçadas pela verdade. E então, chegou o dia que mudou tudo. Era novembro de 86. A assistente social me ligou. Disse que tinham encontrado um registro. Uma menina nascida em abril de 72, na Santa Casa. Entregue a uma família de Belo Horizonte poucos dias depois. A documentação era falsa. Tinha sido feita pelo esquema. Os pais adotivos eram um casal de empresários, gente importante, que tinha pagado uma fortuna pela criança e não sabia que era um esquema ilegal. Pensavam que tinha sido uma adoção normal. A menina se chamava Beatriz. Tinha 14 anos. Meu coração quase saiu pela boca. Beatriz. Minha Marina era Beatriz. Estava viva. Tinha crescido. Era uma adolescente. Perguntei se podia vê-la. A assistente social hesitou. Disse que era complicado, que os pais adotivos tinham advogados que estavam lutando na justiça para manter a guarda, que alegavam que a menina não sabia de nada, que revelar a verdade agora seria traumático, e que a lei era confusa nesses casos, porque, tecnicamente, a adoção tinha sido feita de boa-fé por parte deles. Contratei um advogado. Usei todas as economias que tinha guardadas para isso. Osvaldo ficou chocado quando finalmente contei tudo. Ele não acreditou no começo, achou que eu estava enganada, que estava me iludindo. Mas quando mostrei os documentos, quando expliquei tudo, vi a ficha cair. Vi o rosto dele mudar, os olhos se encherem de lágrimas. Nossa filha estava viva. Nossa primeira filha, que a gente tinha chorado, tinha enterrado, estava viva em algum lugar. O processo legal foi longo, doloroso, complicado. Os pais adotivos, Marcos e Silvia, eram gente poderosa. Tinham advogados caros, conheciam gente importante. Alegavam que tinham direitos sobre Beatriz, que tinham criado ela por 14 anos, que ela os considerava pais, que arrancar ela da família agora seria cruel. E não estavam completamente errados, porque Beatriz não sabia de nada. Tinha crescido achando que era filha deles. Estudava em colégio particular, fazia balé, tocava piano. Tinha uma vida que eu nunca poderia ter dado para ela. Foi aí que comecei a questionar tudo. Será que tinha o direito de fazer aquilo? De entrar na vida dessa menina e virar tudo de cabeça para baixo? Ela tinha sido roubada de mim, isso era verdade. Mas também tinha sido criada por 14 anos por pessoas que a amavam, que tinham dado a ela tudo de melhor. Será que tinha o direito de destruir essa vida por causa do meu desejo egoísta de ter minha filha de volta? O advogado me pressionava a continuar. Dizia que era meu direito, que justiça tinha que ser feita, que Beatriz merecia saber a verdade. Osvaldo estava dividido. Por um lado, queria a filha de volta. Por outro, tinha medo de causarmos mais dor. Raquel, Paulo e Mariana não sabiam de nada ainda. A gente tinha decidido esperar, ver como as coisas se desenrolavam antes de contar para eles que tinham uma irmã. Em janeiro de 87, o juiz determinou um teste de DNA.
Foi a primeira vez que vi Beatriz, mesmo que de longe. Ela chegou para o exame acompanhada dos pais adotivos, uma menina alta de cabelos castanhos, olhos escuros. Meu coração quase explodiu. Ela era linda, parecia comigo, tinha meu jeito de andar, meu formato de rosto. Era minha filha, não tinha dúvida. Mas quando olhei para ela, para o jeito que se agarrava no braço da mulher que chamava de mãe, percebi que tinha perdido ela há muito tempo, porque ela não era minha Marina, era Beatriz. E Beatriz tinha uma mãe, um pai, uma vida. E eu era apenas uma estranha que tinha aparecido para bagunçar tudo. O resultado do DNA saiu em março. Positivo. Beatriz era biologicamente minha filha. O juiz determinou que ela tinha o direito de saber a verdade, que deveria ser revelada a ela, com acompanhamento psicológico. Disse que depois disso, a própria Beatriz poderia decidir se queria conhecer a família biológica ou não, que ela tinha 14 anos, idade suficiente para ter opinião sobre o próprio futuro. Não sei como foi a conversa que Marcos e Silvia tiveram com ela. Só sei que 3 semanas depois, recebi uma ligação da assistente social. Beatriz não queria me conhecer. Estava muito confusa, magoada, sentindo-se traída. Não conseguia processar que os pais que tinha conhecido a vida toda tinham mentido para ela, mesmo que sem querer. Não conseguia entender como tinha sido roubada, vendida. E definitivamente não estava pronta para conhecer uma mãe biológica, que era uma estranha completa. Aquilo me destruiu mais do que quando achei que ela tinha morrido. Porque agora eu sabia que ela estava viva, sabia onde estava, mas não podia chegar perto. Era como olhar para a comida através de uma vitrine sem poder tocar. A lei era clara. Beatriz tinha direito de escolher. E ela tinha escolhido ficar com a família que a criou. Osvaldo tentou me consolar. Disse que ela era jovem ainda, que talvez com o tempo mudasse de ideia, que só precisávamos esperar. Mas eu sabia que tinha perdido ela de novo. Dessa vez não para a morte, mas para a vida. Uma vida que ela tinha construído longe de mim. Uma vida boa. Uma vida que eu não fazia parte. Decidi respeitar a escolha dela. Disse para o advogado que não ia lutar mais pela guarda, que não ia forçar a aproximação. Se Beatriz um dia quisesse me conhecer, as portas estariam abertas. Mas não ia perseguir ela, não ia forçar nada. Já tinha tirado demais dela. Contei para os meus outros 3 filhos. Foi uma conversa difícil. Raquel ficou chocada, chorou muito. Paulo ficou bravo, queria ir atrás da irmã, forçar ela a nos conhecer. Mariana, sempre sensível, perguntou se a gente não amava eles o suficiente, já que ficava procurando por outra filha. Quebrou meu coração ter que explicar que não era sobre amar mais ou menos, que amor não é uma torta que divide em pedaços menores conforme vêm mais filhos, que cada um tinha seu lugar especial, diferente. A vida voltou ao normal. Ou tentou voltar. Eu continuava costurando, cuidando da casa, criando meus filhos. Osvaldo continuava trabalhando na oficina. A gente envelhecia junto, via os filhos crescerem, se formarem, arranjarem empregos, casarem, terem seus próprios filhos. Eu virei avó 6 vezes, mas sempre tinha aquela sombra, aquele pedaço que faltava, aquela filha que estava viva em algum lugar, mas era como se estivesse morta porque eu não podia tocar nela, não podia conhecer ela, não sabia de nada da vida dela. Às vezes eu passava por Belo Horizonte e ficava imaginando. Será que ela ainda morava lá? Como seria a vida dela agora? Teria ido para a faculdade? Teria casado? Teria filhos? Eu tinha netos que não conhecia. Essas perguntas me atormentavam em silêncio. Osvaldo morreu há 5 anos. Infarto fulminante, enquanto estava na oficina consertando uma televisão. Eu ainda me culpo por não ter forçado ele a ir no médico mais vezes, a fazer os check-ups, a cuidar melhor da saúde. Mas ele era teimoso, dizia que estava bem, que ia morrer trabalhando porque não sabia fazer outra coisa. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele se foi, a casa ficou muito vazia. Raquel, Paulo e Mariana vinham me visitar sempre, traziam os netos, me ligavam todo dia. Mas não era a mesma coisa. Você passa 50 anos dormindo do lado de alguém e de repente está sozinha na cama e o silêncio é ensurdecedor. Comecei a pensar cada vez mais na morte. Não de um jeito triste, mas de um jeito prático.
Quanto tempo me restava? 1 ano? 5? 10? E quando eu morresse, Beatriz saberia? Alguém contaria para ela que a mãe biológica dela tinha morrido? Ou ela nem saberia nem se importaria? Foi essa pergunta que me levou a tomar uma decisão. No aniversário de 75 anos, há 1 ano atrás, decidi tentar encontrar Beatriz de novo. Não para forçar nada, mas só para vê-la de longe, para saber se estava bem, se era feliz. Paguei um investigador particular com o dinheiro que Osvaldo tinha deixado. Ele achou ela em 2 semanas. Beatriz ainda morava em Belo Horizonte. Era médica pediatra, tinha casado há 6 anos com um arquiteto, tinha um filho de 3 anos. Mandaram fotos. Quando olhei para aquelas fotos, senti meu coração apertar tanto que pensei que ia ter um ataque. Ela estava linda. Tinha ruguinhas nos cantos dos olhos de tanto sorrir. Carregava um menino no colo, que era a cara dela. Meu neto. Eu tinha um neto que nunca tinha visto. Pensei em mandar uma carta. Escrevi umas 20 versões. Mas no fim, rasguei todas. O que eu ia dizer? Oi, sou sua mãe biológica, aquela que você não quis conhecer quando tinha 14 anos. Só queria dizer que você está linda e que eu sempre amei você mesmo, nunca tendo te visto crescer. Parecia delírio. Parecia pressão. Parecia errado. Então fiz a única coisa que conseguia fazer. Fui até Belo Horizonte e fiquei sentada num banco da pracinha em frente à clínica onde ela trabalhava. Era uma segunda-feira de março. Estava um calor danado. Fiquei ali das 2 da tarde até às 6. Vi ela sair. Estava de jaleco branco, cabelo preso num coque, conversando no celular. Passou a uns 10 metros de mim. Senti o cheiro do perfume dela. Quis gritar, quis correr atrás. Quis jogar os braços em volta dela e pedir desculpas por não ter sido forte o suficiente para salvá-la quando era bebê. Mas não fiz nada. Só fiquei ali, sentada, olhando ela ir embora, entrando num carro, dirigindo para longe. Fiz isso mais 3 vezes, 3 segundas-feiras diferentes. Sempre no mesmo banco, sempre vendo ela sair. Uma vez ela olhou na minha direção e eu congelei. Será que ela sentia alguma coisa? Será que no fundo do coração reconhecia a mãe que só conheceu por 9 meses dentro da barriga? Mas ela desviou o olhar e seguiu em frente. Eu era só uma senhora qualquer, sentada num banco da praça. Na 4ª segunda-feira não aguentei mais. A dor de vê-la e não poder falar com ela era pior que a dor de não vê-la. Voltei para Juiz de Fora e decidi que não ia mais fazer aquilo. Ia deixar Beatriz viver a vida dela em paz. Ia levar meu segredo até o fim, até o túmulo. Ia aceitar que algumas histórias não têm final feliz. Que às vezes perder alguém não significa que a pessoa morreu, mas que ela está viva e bem, só que numa vida que não inclui você. Hoje, com 76 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de contradições. Tive 4 filhos, mas só 3 moram no meu coração de um jeito que posso tocar. O 4º é um fantasma constante, uma presença-ausência que me acompanha todo dia. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter procurado por ela depois que descobri que estava viva. Se não teria sido mais fácil continuar achando que tinha morrido? A verdade é que não sei. Tem dias que acho que sim, que ignorância era bênção, que saber que ela está ali, mas não posso alcançar, é uma tortura pior. Mas tem dias que agradeço por saber, por ter visto ela, mesmo que de longe. Por saber que ela se tornou uma mulher linda, que é médica, que salva crianças, que tem uma família, que é feliz. Talvez isso seja o máximo que uma mãe pode querer para o filho, que seja feliz, mesmo que essa felicidade não inclua ela. Nunca contei essa história completa para ninguém. Meus filhos sabem parte, sabem que Marina não morreu, sabem que existe uma irmã em algum lugar, mas não sabem do resto. Não sabem que eu fui espiar ela, não sabem que tenho fotos dela escondidas numa caixa debaixo da cama, não sabem que ainda depois de todos esses anos, acordo de madrugada pensando nela. Alguns segredos a gente leva para o túmulo não porque tem vergonha, mas porque são pesados demais para dividir com alguém. Porque colocar em palavras tornaria tudo ainda mais real, ainda mais doloroso. Tem dias que eu olho para o túmulo vazio que ainda visito uma vez por mês e acho engraçado. Engraçado não, irônico. Passei 14 anos visitando um túmulo onde não tinha ninguém,
chorando por uma filha que estava viva. E agora, mesmo sabendo as verdades, continuou indo lá, porque aquele espaço deixou de ser sobre Marina ou Beatriz. Virou sobre mim, sobre minha dor, sobre tudo que perdi e nunca mais vou recuperar. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Lutaria mais quando ela nasceu? Exigiria ver o corpo? Teria desconfiado mais rápido? Honestamente, não sei se teria feito diferença. O sistema era poderoso, organizado. Eu era jovem, pobre, assustada, em choque. Mesmo que tivesse lutado, talvez não conseguisse nada. Ou talvez conseguisse. Essa é a parte que mais me atormenta. O talvez ou esse, porque nunca vou saber. O que eu sei é isso. Existe em algum lugar uma mulher de 46 anos chamada Beatriz, que não sabe que eu penso nela todo dia, que quando passa uma menina de olhos escuros na rua, eu olho e me pergunto se é assim que ela era quando criança, que tem um neto de 3 anos que não conhece a avó, que minha vida toda foi dividida em antes e depois daquela noite de abril de 1972, quando me roubaram minha filha e me fizeram acreditar que ela tinha morrido. Pessoas me perguntam às vezes se eu a perdoei. Perdoei o Dr. Arnaldo, a enfermeira, as pessoas que roubaram e venderam minha criança. A verdade é que sim, já estou velha demais para carregar raiva. Raiva cansa, pesa nos ossos que já doem sozinhos. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa que a dor sumiu. Significa só que aprendi a conviver com ela, a carregar esse peso sem deixar que me curve completamente. E Beatriz, será que ela pensa em mim também? Será que se pergunta como eu sou, como teria sido crescer comigo, se teria sido feliz nessa outra vida possível? Ou será que conseguiu apagar completamente, seguir em frente como se eu não existisse? Não tenho como saber. E é melhor assim, porque se soubesse que ela pensa em mim e sofre, sofreria mais ainda. E se soubesse que ela nunca pensa, que eu sou completamente irrelevante na vida dela, também doeria. Então, é melhor não saber. É melhor deixar ela ser um mistério, uma possibilidade, uma ferida coberta, mas nunca curada. O que eu queria, no fundo, ao decidir contar tudo isso hoje? Acho que queria deixar registrado. Queria que alguém soubesse a verdade completa. Porque quando eu morrer, quem vai lembrar dessa história? Meus filhos sabem pedaços, mas não o todo. E Beatriz nem sabe que existe história. Então fica aqui, registrado para quem quiser ouvir, a história de uma mãe que perdeu uma filha 2 vezes. Primeiro, quando achava que ela tinha morrido. Depois, quando descobriu que estava viva, mas inatingível, vivendo numa realidade paralela onde não existia espaço para a mãe biológica. Às vezes penso que, se tivesse que escolher, preferiria que ela tivesse realmente morrido. É terrível dizer isso, eu sei. Mas é a verdade, porque a morte tem um fim. Você chora, você sofre, mas eventualmente aceita. Aprende a viver com a ausência. Mas saber que ela está viva, está por aí, respira o mesmo ar que eu, vê o mesmo céu, mas é como se estivesse morta porque não posso tocar, não posso conhecer, não tenho lugar na vida dela. Isso é uma agonia sem fim, é um luto eterno. É enterrar alguém que continua andando por aí. Mas não posso ser egoísta, porque Beatriz teve uma vida boa. Estudou, se formou, salvou vidas de crianças, construiu família. Teve tudo que eu jamais poderia ter dado para ela se tivesse ficado comigo. Eu teria dado amor, isso sim, amor de sobra. Mas amor paga escola particular? Amor paga balé, piano, faculdade de medicina? Amor põe comida gourmet na mesa? Roupa de marca no armário? Viagens para o exterior? Não põe. Então talvez, no final das contas, ela tenha tido sorte. Sorte de ter sido roubada de mim e colocada numa vida melhor. É uma ironia cruel, mas é a realidade. Tem um pensamento que me visita às vezes, nas madrugadas quando não consigo dormir. E se eu tivesse deixado quieto? E se nunca tivesse ido atrás quando descobri o escândalo? E se tivesse continuado acreditando que ela tinha morrido? Não seria mais fácil? Não seria menos doloroso? Porque aí eu teria ficado com a memória da Marina bebê, perfeita, eterna, congelada num momento de dor, mas também de inocência.
Mas agora tenho Beatriz adulta, viva, real, inatingível. E tenho que viver com a consciência de que existe, que está por aí, que eu poderia cruzar com ela na rua e ela não saberia quem eu sou. Mas não me arrependo de ter ido atrás, porque pelo menos agora sei. Sei que minha intuição estava certa desde o começo, lá no fundo, quando sentia que algo não batia. Sei que não fui louca de sentir aquele vazio mesmo depois de ter tido outros filhos. Sei que Marina ou Beatriz, ou seja lá como queira chamar, existiu, existe, vai continuar existindo depois que eu me for. Isso tem que significar alguma coisa. Minha mãe costumava dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca entendi direito o que ela queria dizer com isso, até passar por tudo que passei. Hoje entendo. Às vezes as linhas são tão tortas que você não consegue ler a mensagem. Você só vê o caos, a dor, a injustiça, mas talvez exista um sentido maior que não sou capaz de enxergar. Talvez Beatriz tenha entrado na minha vida só para sair logo depois, porque esse sempre foi o plano. Talvez eu tenha sido apenas o veículo, o meio pelo qual ela chegou ao mundo, mas não o destino final. É uma ideia desoladora, mas também traz certo consolo, porque se foi assim, então eu cumpri meu papel. Dei a ela a vida, mesmo que não tenha podido dar mais nada. Raquel me perguntou uma vez se eu tinha algum recado para deixar para Beatriz, caso um dia ela decidisse procurar. Pensei bastante naquilo. O que uma mãe diz para uma filha que nunca conheceu, que sentiu saudade todos os dias, que amou desde o primeiro momento e nunca parou, que teria dado tudo para vê-la crescer? Parece tão insuficiente, tão pequeno diante de tudo que não foi vivido junto. No fim, disse para Raquel que se Beatriz um dia procurasse, dissesse apenas isso. Sua mãe biológica te amou do único jeito que pôde. De longe, em silêncio, mas com cada fibra do ser, e que não tem nenhum ressentimento por você ter escolhido a família que te criou, porque eles te deram o que eu nunca poderia ter dado. E isso, estranhamente, é a maior prova de amor que posso te dar. Deixar você ir, deixar você ser feliz sem mim. Agora, nos meus 76 anos, quando olho para o espelho e vejo uma mulher enrugada, cansada, marcada pela vida, me pergunto quanto tempo ainda tenho. 1 ano? 5? Talvez menos. O corpo já não é mais o que era. As pernas doem, a vista está fraca. O coração às vezes bate irregular. Sei que estou chegando perto do fim. E tem uma urgência nisso, sabe? Uma necessidade de botar para fora tudo que ficou entalado por tanto tempo. Por isso resolvi contar essa história agora. Porque se esperar mais, talvez não tenha força. Talvez esqueça pedaços importantes. Talvez morra e leve tudo comigo. E aí vai ser como se nada disso tivesse existido. Então fica aqui, minha verdade. Crua, dolorida, imperfeita. A história de Marina que virou Beatriz. A história de uma mãe que passou a vida visitando um túmulo vazio, criando 3 filhos maravilhosos, mas sempre com um pedaço faltando. A história de como descobri que minha filha não tinha morrido, que tinha sido roubada de mim, e mesmo assim não consegui tê-la de volta. A história de como o amor às vezes não é suficiente, de como a justiça nem sempre vem, de como a vida não é um filme onde tudo se resolve no final. Às vezes acordo e por alguns segundos esqueço tudo. Naqueles primeiros segundos entre o sono e o despertar, sou só uma senhora qualquer, sem dores, sem perdas, sem segredos. Mas aí a consciência volta e com ela vem tudo. A lembrança, o peso, a dor surda que já faz parte de mim como os ossos e a pele. E eu levanto, faço o café, visto a roupa e sigo. Porque é isso que a gente faz. A gente segue, mesmo quando está quebrada por dentro. Mesmo quando carrega mais peso do que deveria. A gente segue porque não tem escolha. Meus netos me perguntam às vezes sobre a tia que nunca conheceram. Conto para eles sobre Marina, a irmã de Raquel, Paulo e Mariana que morreu quando era bebê. Não conto a verdade toda. Não digo que ela está viva em algum lugar, médica, mãe, vivendo uma vida que eu só vi de relance. Isso seria complicado demais para eles entenderem. Então mantenho a mentira simples. Marina era um bebê que nasceu e não sobreviveu.
Eles aceitam isso com a facilidade que só criança tem, fazem cara triste por 2 segundos e voltam a brincar. E eu fico ali, olhando eles brincarem, pensando em como seria se tivesse mais um correndo pelo quintal, uma menina de 46 anos que deveria estar ali, mas não está. A vizinha Dona Mercedes, aquela que me contou pela primeira vez sobre o escândalo das crianças roubadas, morreu há 2 anos. Fui no enterro, olhei para o caixão e pensei em como a vida é estranha. Se ela não tivesse me contado naquele dia, enquanto eu estendia a roupa no varal, eu teria passado o resto da vida sem saber. Teria morrido achando que Marina tinha morrido. Seria mais fácil? Provavelmente. Mas também seria viver numa mentira. E no fim, acho que prefiro a dor da verdade do que o conforto da ilusão. Mesmo que essa verdade doa todos os dias. Mesmo que essa verdade seja uma ferida que nunca fecha. Às vezes imagino um mundo paralelo. Um mundo onde Marina não foi roubada. Onde eu acordei depois do parto e ela estava ali, chorando, viva, real. Nesse mundo, eu a vi crescer. Vi o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia de aula. Vi ela virar adolescente, mocinha, mulher. Estive no casamento dela, conheci o marido, segurei o neto no colo. Nesse mundo, a gente é feliz. Não rica, não perfeita, mas juntas. E quando imagino esse mundo, o peito aperta de uma saudade de algo que nunca existiu. É possível sentir saudade de uma vida que você nunca viveu? Aparentemente sim, porque é isso que sinto. Saudade de todas as versões possíveis de Marina. De todos os momentos que poderíamos ter tido juntas, mas nunca tivemos. Raquel tem muito de mim. Paulo tem o jeitão do pai. Mariana é um misto dos dois. Mas às vezes olho para eles e penso em como Marina teria sido. Se teria meu cabelo, ou o olho do Osvaldo. Se seria quieta como eu era quando moça, ou falante como Raquel. Se gostaria de cozinhar ou preferiria livros. São perguntas sem resposta, jogadas no vazio, mas que não consigo parar de fazer. Tem uma foto que guardo escondida no fundo da gaveta. É uma foto que o investigador tirou, a única que pedi para ele me dar. Beatriz saindo da clínica, sorrindo, com o sol batendo no rosto. Olho para essa foto mais do que deveria. Às vezes pego ela de madrugada quando não consigo dormir e fico ali estudando cada detalhe. O formato do nariz igual ao meu, o jeito que sorri igual ao Osvaldo, as mãos finas iguais às da minha mãe. É minha filha. Não importa quantos anos se passaram, quantas vidas ela viveu longe de mim. É minha filha. E essa é uma verdade que ninguém pode tirar de mim, nem mesmo ela. O que eu queria dizer com tudo isso? Acho que queria dizer que a maternidade não é sempre o que mostram nos filmes. Não é sempre lindeza, bebê cheiroso, amor à primeira vista, família feliz. Às vezes é dor, às vezes é perda. Às vezes é carregar uma criança por 9 meses e não ter nenhum segundo com ela. Às vezes é amar alguém que não sabe que você existe. E tudo bem. Não precisa ser bonito para ser real. Não precisa ter final feliz para ser amor. Quando eu morrer, e sei que não falta muito, quero que escrevam na minha lápide: mãe de 4 filhos, não 3, 4. Porque Marina, ou Beatriz, ou seja lá o nome que carrega agora, é minha filha tanto quanto Raquel, Paulo e Mariana. O fato de não ter criado ela não muda isso. O fato de ela não me conhecer não muda isso. O fato de eu ter visto ela apenas 4 vezes na vida, sempre de longe, não muda isso. Ela é minha filha. Veio de mim. E isso é eterno, imutável, inquestionável. Será que ela me perdoa? Será que em algum lugar lá no fundo ela entende que eu não tive culpa, que fui vítima também? Ou será que me culpa por não ter lutado mais, por não ter exigido ver o corpo, por ter acreditado tão facilmente que tinha morrido? Essas perguntas me perseguem, mas não posso respondê-las. Só ela pode. E ela nunca vai porque não tem como, porque nem sabe que essas perguntas existem. Então eu sigo, com meus 3 filhos perto, com meus netos enchendo a casa nas visitas de domingo, com minhas rugas e minhas dores e meu coração cansado, e com o fantasma constante de Marina Beatriz, a filha que tive, mas nunca conheci, que está viva, mas morta para mim,
que existe, mas não existe. É estranho, é dolorido, é confuso. Mas é minha vida, é minha história. E agora você sabe. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho.